Boa noite, meus queridos irmãos. Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por nos dar a oportunidade de estar com você nesta noite, na tua casa, estudando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe realmente a tua família e o teu lar, amado. Nesse estudo de hoje, escolhemos para a nossa meditação, nesta ocasião, o livro de Apocalipse, no seu capítulo 1. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler do versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. É a introdução, o prefácio do livro, né? Diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, rogamos a tua bênção, a tua graça sobre a tua igreja neste dia. Que o Senhor, pelo teu Espírito consolador e ensinador, trabalhe nos nossos corações, ó Senhor amado, para que possamos entender as verdades eternas do Senhor. Isso nos trazer direcionamento, conforto, ó Pai, consolo e força que vem da parte do Senhor. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amados irmãos, Apocalipse significa revelação e se refere à comunicação dos planos e dos propósitos de Deus para a consumação da história e a vitória de Cristo e a sua igreja. É disso que trata esta revelação divina. O Apocalipse, esse livro, foi escrito para preparar e encorajar a igreja. Neste livro, o programa divino da redenção é levado à sua completa realização. E o nome de Deus é confirmado e celebrado e consagrado diante de toda a criação. A igreja, na época em que o livro foi escrito, passava dificuldades, turbulências, tribulação, e estava sendo testada a sua fé. E então esse livro foi escrito para ensinar e confortar aquela igreja, e também a igreja de todos os tempos, até a consumação do século. Foi escrito então, como eu disse, por ocasião de uma perseguição, de uma hostilidade romana contra o cristianismo. Por conta disso, o apóstolo João estava encarcerado, como diz o texto, por causa da tribulação, por causa do reino, por causa da sua fé. Ele estava preso. Nesse período reinava Domiciano, lá por volta do final do 1º século. E os estudiosos entendem assim que nesse período é o contexto da escrita, o contexto do livro de Apocalipse, né? Do livro de Apocalipse, tá? É um período difícil de tribulação da igreja, de perseguição. E a palavra vem dos céus para fortalecer, para ensinar, para estimular
para encorajar a igreja na época da dificuldade, na época da tribulação. É um livro de vitória, é um livro de esperança, é um livro de confirmação da vontade do Senhor. Existem algumas correntes ou métodos principais para interpretar o livro de Apocalipse, né? Pelo menos 4 principais. O método preterista é uma forma de interpretar Apocalipse. Ela vê os eventos descritos como todos eles cumpridos no primeiro século, totalmente cumpridos já no primeiro século. Esse é o método chamado preterista. O historicista vê no Apocalipse uma profecia da história da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Ou seja, como se fosse esse livro descrevesse os acontecimentos de uma forma linear, e já estamos no século 21, e descreve assim a história da igreja. A interpretação idealista, ela vê no Apocalipse apenas princípios de interpretação do mundo e da sociedade, da forma como Deus age e a forma como pode ser aplicado a todas as épocas, inclusive a nossa também. Então, preterista, historicista, idealista e uma forma chamada futurista. Ela olha para Apocalipse e vê uma predição de eventos puramente futuristas, para o futuro, ok? Então, o preterista vê tudo já cumprido no passado, o futurista, tudo a se cumprir no futuro. Bom, e aí, pastor, o que fazer? Bom, segundo a maioria dos bons eruditos estudiosos nesta área, a melhor opção é uma mescla de todas essas ideias, na verdade. É um pouco preterista, sim, porque os eventos já ocorreram e foi escrito para uma igreja histórica lá na Ásia Menor. Historicista, porque cobre realmente, né, o andamento, né, o decorrer da história da humanidade e da igreja. Idealista, porque realmente tem conceitos importantes, né, sobre a soberania de Deus, o governo de Deus, a consumação do século. E futurista, porque trata realmente de eventos que ainda hão de se cumprir, né? Então, um pouco desses 4 elementos nos ajudam a ver esse maravilhoso livro assim de uma forma mais tranquila, né? Vamos abordar nesse estudo hoje apenas o prefácio. A minha ideia é trabalhar apenas esses primeiros versículos do livro, essa introdução, né? Essa introdução do livro, né? Que ensina 4 verdades principais. Primeiro, que o livro é uma revelação de Deus. Apocalipse é uma revelação de Deus. É Deus que está desvendando, descobrindo e revelando ao homem o que ele vai fazer. Isso é importante. Segundo lugar, ele fala da consumação de todas as coisas. Ou seja, é um livro que vem de Deus e revela o que vai acontecer. Já subentendemos coisas importantes aí, né? E em terceiro lugar, é revelado a sua igreja. É a revelação que vem de Deus sobre a consumação dos séculos para a igreja, para nós. E em quarto lugar, uma verdade importantíssima nesse livro, no prefácio já fala sobre isso, e em todo o livro, em toda a revelação divina, ela fala acerca e através de seu Filho Jesus Cristo. É uma revelação que vem de Deus para a consumação do século, para a igreja, e através de Jesus, e por meio de Jesus que nós a recebemos. Isso é maravilhoso, que isso traga conforto no nosso coração. Vamos trabalhar esses 4 elementos aqui nesta noite. Primeiramente, Apocalipse é uma revelação da parte de Deus. Notem o versículo 1, o versículo 1 diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A Bíblia é maravilhosa, ela é clara, ela é abençoadora, por causa disso mesmo, né? Apocalipse, então, é essa revelação da parte de Deus, não é invenção humana. Não é invenção humana, não foi João que imaginou, não foi nenhum dos apóstolos, não. Vem da parte do próprio Deus através do seu Filho. Isso é tremendo, isso dá autoridade a esta palavra. Isso é verdade. É uma palavra profética da parte
de Deus. Foi o próprio Deus que entregou ao Filho este plano, a fim de que fosse transmitido à sua igreja. O plano que Deus estabeleceu e decretou para a humanidade, para a sua igreja. Nós estamos inseridos nesta história, neste plano, neste projeto de Deus. Ele está realizando, ele está cumprindo. Louvado seja Deus por isso, né? Por essa verdade gloriosa. É uma revelação dada por Deus e para nosso conforto, nosso consolo, nosso descanso e a nossa esperança, né? Então, em segundo lugar, Apocalipse é uma revelação acerca desse plano. Vamos falar um pouco sobre isso, né? O plano, ele diz assim, as coisas que em breve devem acontecer. É uma mensagem direta de Deus acerca de todo o seu plano para a história do mundo e particularmente para a sua igreja. Que bênção saber disso! Não somos frutos de uma surpresa do que está acontecendo na história. Algumas pessoas aí devem estar pregando e dizendo por aí afora que Deus foi pego de surpresa com o coronavírus. Você já viu alguma coisa parecida com isso? Ou que Deus foi pego de surpresa com o tsunami há uns tempos atrás? Ou Deus foi pego de surpresa com alguma tragédia que aconteceu? Já ouviu essas histórias? De forma nenhuma! Deus não é pego de surpresa por coisa nenhuma, porque Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E sabe o que há de acontecer, e o porquê vai acontecer, e o final de todas as coisas. O final do plano já está claro, definido por Deus. Que verdade preciosa, amado. Não fique aí dando atenção a esses profetas do pessimismo ou da incredulidade, colocando Deus como um Deus no escuro, um Deus ignorante, um Deus que não sabe de nada. Não creia, não se deixe levar por causa disso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19 diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Ou seja, o plano está bem definido. É um livro fantástico, é um livro extraordinário. Por isso que ele é difícil. Exige fé, acima de tudo exige adoração. Né? Não curiosidade, mera curiosidade humana, especulação humana, mas acima de tudo, fé sublime, espírito de adoração no Deus soberano que está no trono e governa todas as coisas. Que lindo! Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim, olha, depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. São as visões que João, Apocalipse, vai descrevendo as visões de João, que Deus vai lhe dando sobre os acontecimentos, sobre o plano de Deus, as coisas que vão acontecer, que estão acontecendo e que hão de acontecer ainda. Apocalipse 22, versículo 6, já lá no final do livro, diz assim, ó, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras, é o livro da profecia, e tudo há de se cumprir. Nada a se acrescentar, nem tirar desse livro da profecia que vai se cumprir. Diz assim, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É o que está descortinando nesse livro extraordinário. É o plano de Deus, amados. É o plano de Deus. E o agente da revelação escolhido é o João. Deus entregou seu filho que passou a João, o apóstolo João, escolhido como agente, como instrumento desta revelação preciosa, o homem escolhido para essa função. Finalmente, o Apocalipse é uma revelação para a igreja de Deus, para a igreja. Veja lá o que diz o versículo 3, diz assim, olha, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. E o versículo 4 diz assim, na dedicatória, na saudação, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia.
Ou seja, esta revelação foi dada. Quem são esses bem-aventurados que leem e que ouvem e que guardam as coisas escritas? Porque o tempo está próximo. Somos o povo de Deus, é a igreja de Deus. É revelação dada ao povo do Senhor, mesmo no meio das suas turbulências, das suas tribulações, das suas dificuldades, das suas adversidades. Vem a palavra do Senhor abençoando o povo de Deus, trazendo conforto e consolo. Por isso são chamados bem-aventurados. É a primeira vez que aparece no livro. Vai aparecer outras vezes a expressão bem-aventurados, felizes, abençoados. Os que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam tudo que nela está escrito. Guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado é o homem que ama o Senhor, que se deleita na palavra de Deus, que descansa na palavra de Deus, cuja esperança está na palavra de Deus, cuja fé está na palavra de Deus, cujo coração está na palavra de Deus. Ele sabe do Deus revelado nessa palavra, da lei manifestada nessa palavra, e ele descansa. E sabe que essa palavra é real, que é verdadeira, e que está se cumprindo, está se efetivando. É o que lhe traz conforto em meio à dor, é o que lhe traz esperança em meio às adversidades. É a palavra do Senhor. Virão rios e tempestades, mas aquele que guarda a palavra de Deus não cai. Não cai jamais, porque está firmado na palavra de Deus. Por isso que é chamado bem-aventurados. Essa é a palavra da profecia, dada à igreja, dada para você, meu irmão, dada para mim, em dias de pandemia, em dias de dificuldades, em dias turbulentos da humanidade. É a palavra de conforto, que o controle de tudo isso, de todos esses acontecimentos, está em Deus. Está em Deus. Saiba, igreja, que Deus está no controle. Por isso essa palavra de esperança e de vitória, não é de obscuridade, de escuridão, o que vai acontecer, o que vamos enfrentar. Não há isso para o crente. Ele espera em Deus, o Deus da providência, o Deus que controla, que governa, que dirige, que guarda. Que bênção! Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então firme tua esperança em Deus, amado irmão. E em quarto lugar, quarta lição que quero tirar dessa introdução, né, desse texto maravilhoso, né, está nos versículos seguintes. Né, versículo 4 vem uma saudação às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Ou seja, por exemplo, aquela questão preterista e historicista, ou seja, é uma palavra dirigida à igreja contemporânea de João. É uma palavra a crentes e igrejas que João, o apóstolo, conhecia. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Laodiceia, de Tiatira. Era o povo de Deus na época de João. Era uma igreja para o seu tempo. Era uma palavra para a igreja do seu tempo. Mas era uma palavra para a igreja de todos os tempos. Que coisa tremenda! Graça e paz a vós outros, da parte, aí vem, de onde vem essa saudação. Aí nós finalizamos aqui, extraindo aqui elementos preciosos, ou seja, ele explica, né, é uma introdução ao livro, é uma revelação que vem de Deus, do plano de Deus para a história, das coisas que em breve vão acontecer, dada ao seu servo João e encaminhada à igreja, para a igreja de todos os tempos. E esta saudação, e esta mensagem vem da parte do Deus triuno, o Deus eterno. Diz assim, olha, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, ou seja, da parte de Deus Pai eterno e da parte do Espírito Santo. Essa expressão, os 7 espíritos, vai repetir novamente aqui no livro de Apocalipse, capítulo 4, se refere ao Espírito Santo de Deus. E da parte de Jesus Cristo, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então é da parte do Deus triuno, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Deus eterno que agiu na criação do homem, o Deus triuno agiu na criação do homem, na redenção do homem, na obra de Cristo e na consumação do século.
na realização do seu plano eterno. E da parte do Deus eterno vem esse conforto, a igreja de vitória, de segurança, de que Deus está no controle, que as coisas vão acontecer, mas a vitória é certa. Então, vem da parte de Deus, Pai, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Aí ele complementa assim acerca mais de Jesus Cristo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tremendo. É uma saudação com verdades gloriosas para o povo do Senhor lembrar. Quem é Deus? É o Deus que era e que há de vir, é o Deus eterno. Deus eterno, não é um Deus inventado, projetado pelo ser humano, com seus conceitos sentimentais, emocionais, pagãos, idólatras. É o Deus governador do universo, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus eterno, é da parte do Espírito de Deus. Aquele presente na obra da criação, presente na igreja, governando e sustentando a sua igreja, e da parte de Jesus, o Filho de Deus encarnado, o Cristo eterno. A ele a glória pelos séculos dos séculos. E no versículo 7 e 8 diz mais: eis que vem com as nuvens. E continua falando do Redentor. Porque o plano de Deus está centralizado na obra do Filho. O plano da criação na obra do Filho, por meio do Filho. O plano da redenção por meio do Filho. E a consumação de todas as coisas por meio e através do Filho. Jesus Cristo. É por isso que ninguém vai ao Pai senão Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele é o caminho para os céus. Ele veio dos céus e abriu a ponte, o caminho, a porta de entrada para a reconciliação com o Pai. Não há outro meio de estar com Deus. Não há nenhum outro meio, nem obras, nem justiça do homem, nem religiosidade humana, nem outro ser ou entidade, nada. É Jesus. É o Filho eterno de Deus. Por isso a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, porque ele voltará. Ele que realizou a obra de redenção e libertou dos nossos pecados, ele voltará. E todo olho verá até quantos o traspassarem. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E diz o texto: certamente. Amém. O amém é isso, é a certeza, é em verdade. É verdade. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Alfa e Ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego, o princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e que há de vir, e todo-poderoso. Que coisa tremenda essa revelação da parte do Senhor. Amado irmão, é em Deus que você deve confiar e descansar a sua vida. Em Deus. Em Deus. Foque teu emocional, tua fé, tua esperança em Deus. Não nos homens. Ficamos entristecidos porque estamos decepcionados com as pessoas que não retornam, que não buscam, não se importam. Como será? Irmão, firme tua fé em Deus. Teu Deus. Deus eterno. Firme teu coração nele. Vamos voltar para a igreja, não é porque apenas um encontro social, porque nós vamos adorar a Deus. O ajuntamento para adorar a Deus. Sente falta do abraço? Sentimos falta do abraço, do aconchego, do carinho, mas sentimos falta da comunhão para adoração a Deus, acima de tudo. Então foque seu coração nisso acima de tudo, amado. Renove tuas forças, tua fé, tua esperança, tua convicção, amado. A saudação vem da parte de Deus triuno. Eu vou reforçar esse ensinamento, porque ele é muito importante para nós hoje. Porque nós olhamos muito para o nosso lado, olhamos muito para o nosso coração entristecido, para a pessoa ao nosso derredor, olhamos muito para os sentimentos. Temos que nos voltar para a palavra. E o Deus revelado na palavra para trazer gozo, esperança, renovo do Senhor, renovo do Senhor. O texto diz assim, a saudação vem da parte do Deus triuno, daquele que é, que era e que há de vir. É um título para Deus, se refere à sua eternidade. É um Deus eterno. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o Espírito Santo,
Quando fala dos 7 Espíritos, já disse, é uma referência ao Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e que estás morto. Uma referência ao Espírito Santo, aquele que conduz a igreja pelo seu Espírito. É o Espírito de Cristo que governa a igreja, que concede dons à igreja, que abençoa, que vocaciona as pessoas, que move as pessoas, os serviços, os ministérios, que regenera, que é o coração humano, que transforma. É a obra do Espírito Santo na igreja, presente na igreja. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, uma visão do trono, diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Obviamente é uma linguagem figurada, simbólica, e representa a presença do Espírito Santo ali junto ao trono, né? É uma imagem celestial. Apocalipse 5:6 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tinha sido morto. Lá no capítulo 5 ele vai descrever assim Jesus como o cordeiro que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. São todas linguagens simbólicas, referentes ao Cristo eterno e o Espírito Santo que nele estava. Tremendo, tremendo. Eu quero me reportar aqui a descrição do versículo 5 até o 7 da pessoa de Jesus. Quando ele diz: e da parte de Jesus, daquele que era do Pai, da parte do Espírito e da parte de Jesus Cristo, vem de Deus a graça. A graça e a paz vem do céu. A graça e a paz não vem do emocional simplesmente, né? Promovido, estimulado pelos ajuntamentos humanos. A graça e a paz vem do céu. Glória a Deus por isso, amado. Que bênção! Aquele que vem, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele descreve assim a pessoa de Jesus, né? Pela sua morte, Cristo libertou o seu povo do pecado, sua igreja, pelo seu sacrifício, e fez dele um reino de sacerdotes. Isso faz uma alusão muito interessante a Êxodo capítulo 19, versículos 6, quando o povo de Israel estava diante do monte, e o Senhor se revelou no monte, ali na presença do povo, e havia trovões, havia fenômenos ocorrendo ali. O Senhor falou através de Moisés, se revelou ao povo, e disse que faria daquele povo um povo da aliança, um povo da promessa, um reino de sacerdotes. E essa profecia se cumpriu lá assim, Pedro, o apóstolo, na sua segunda carta, ele faz referência a essa promessa ocorrida, esse acontecimento fantástico ali no deserto, se cumprindo na igreja. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Que descrição tremenda da igreja de Jesus! Da igreja de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que bênção! Esta é a obra que diz aqui o versículo 6 de Apocalipse: aquele que vos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a igreja remida, resgatada, abençoada, gloriosa, que pertence ao Senhor. Efésios 1, 7, quando Paulo descreve naquele capítulo extraordinário a obra de Deus na eleição, na redenção, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E ainda,
Na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 14, Paulo diz assim, ó, no qual, Jesus, temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, da parte daquele que pelo seu sangue redimiu a sua igreja, a mim e a você, nos tirou das trevas do pecado, do juízo e da morte. E nos fez filhos adotados, fez nova criatura, nos fez a igreja santa e remida do Senhor. Que bênção! A graça vem da parte desse Senhor. Ele que fez essa obra, essa redenção eterna, descrita aqui no versículo 5, ele é o soberano eterno. Né? Versículo 6 diz assim, e nos constituiu reino e sacerdotes, ou seja, nos redimiu e nos fez seu povo glorioso e santo, mas diz mais, a ele a glória e o domínio, a ele Jesus, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele possui o domínio de todas as coisas. E o livro de Apocalipse como um todo, vai revelar e descrever o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, como esse Deus eterno, glorioso, soberano, sobre todas as coisas. Vai ser atribuído a Deus esse domínio, esse reino vai se consumar com certeza, né? E a Ele a glória pelos séculos dos séculos, né? Eu vou apenas relembrá-los de algumas passagens. Diz assim, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Visão gloriosa de João do trono. Apocalipse 4:11 diz mais, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 5:13 diz mais, Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tremendo! Louvor, adoração celestial! Apocalipse 7:12 diz assim, dizendo, Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Glória somente a Deus. Todo louvor a Deus pertence, amado. E lá no versículo 7 vem uma afirmação maravilhosa. Esse Deus que é esse Cristo eterno, que tem o domínio soberano, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, que nos redimiu, nos tirou do pecado, que nos fez seu povo, reino sacerdotal. Versículo 7 diz mais, Ele voltará. É a grande, maravilhosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, da sua promessa, do seu sermão profético, da sua promessa. E do livro de Apocalipse, Ele voltará. A consumação de todas as coisas está firmado no cumprimento da sua palavra, da sua promessa. O versículo 7 diz, Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Que bênção. O Senhor voltará, amado. O Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, Ele voltará. Ele está voltando. Os sinais estão mostrando isso cada vez mais. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para se encontrar com o teu Deus, amado? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida de fé?
Você tem vivido de uma forma digna do Evangelho de Jesus Cristo? Você tem tido uma vida de santidade, uma vida de fidelidade ao Senhor? Você de fato tem demonstrado que você pertence a Jesus, que você ama a Jesus de todo o coração e tem servido a Ele da melhor maneira possível? Amado, você foi remido pelo sangue do Cordeiro, que nos redimiu, nos perdoou os pecados, que nos lavou os nossos pecados. Esse Senhor voltará. Ele voltará em poder, majestade e glória, como diz o texto, com indignação, com ira e juízo. Daniel capítulo 7, versículo 13, diz assim, Daniel já anunciava isto, profeta. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel já tivera lá na Babilônia a visão da volta do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 64 diz assim, respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É certeza, o Senhor voltará. Você quer saber algo certo nesse mundo incerto? Este mundo incerto. Ou você está firmado em alguma coisa aí que é absoluto no saber humano, na história humana, na experiência humana? Eu vou afirmar para você. Aquilo que é certo é Deus e a sua palavra. Ele é real e ele existe. E ele veio à terra para salvar o homem. Se fez homem e foi lá na cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados. Isso é fato. Isso é real. Ele é Deus. Ele é Deus. E ele voltará, porque ele é Senhor, para realizar seu plano e buscar a sua igreja. Reunir sua igreja. Julgar a humanidade. Julgar a humanidade. Sim. Porque o homem está afastado de Deus, está debaixo da ira de Deus, está debaixo do juízo de Deus. E o homem não se arrepende, não. O homem é duro. Veja aí, pandemia, sofrimento, dor, morte. E os homens roubando, se corrompendo, subornando. É um negócio lastimável, mas isso é a natureza humana. Pessoas vendendo respiradores, superfaturando e fazendo projetos enganosos para tirar lucro no meio do sofrimento das pessoas e da morte das pessoas. Mas esse é o ser humano. Saiba que esse é o ser humano. É a natureza humana pecaminosa. É aquele que não se importa com o semelhante, com o próximo, e vai para a rua de uma forma irresponsável e leviana. É o ser humano. Mas saiba que Deus está vendo e Deus julgará todo, e julgará com certeza na sua volta, amado. Mateus 24, 30, disse Jesus. Jesus disse no seu sermão profético, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Ele não vem como veio antes, veio como rei e como juiz. O Senhor voltará como rei que é e como juiz que é também. E João, o Evangelho de João, capítulo 19, 37, diz assim, e outra vez diz a Escritura, eles verão a quem traspassaram, porque todos os olhos o verão. Não vem isso com... Jesus não vai voltar escondido, assim, que ninguém vai ver. Alguns verão, não. Todos o verão. O seu povo o verá e aqueles que estão em pecado o verá para juízo. Estão perdidos, né? Estão perdidos. O Senhor voltará. Então, essa porção, amado, essa porção maravilhosa, emocionante esse texto, essa abertura do livro. E eu desafio você a se apaixonar por esse livro, a estudar esse livro extraordinário. Termina assim no versículo 8, uma doxologia, um hino de louvor, dizendo assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele fecha assim, fecha em Deus, o Deus que dá revelação,
é o Deus que fecha esta saudação. Deus é o Senhor da história. Ele é o seu princípio, Ele é o seu desfecho, e Ele é todo o percurso, irmão. Todo o percurso é Deus. Ele enche todas as coisas. Ele está em todo lugar. Cobre tudo. Como é importante a igreja lembrar de quem é Deus. A cabeça de muitos, ele está longe lá no céu, muito longe. Nós estamos aqui na terra, sofrendo. Na cabeça de muitos assim, não, não, não. Deus é presente, Deus é real, Deus intervém, Deus governa, Deus conforta, Deus consola. Deus é o providente que dá vida e luz e graça a todos os seres. Soberano e Senhor, principalmente nos momentos de crise, de perseguição, de martírio, sofrimento causado pelos homens, pelos governos ímpios, pelos imperadores romanos, nos dias de João, em toda a história do cristianismo. Mas o Senhor sempre presente, guardando, cuidando, dirigindo, socorrendo, livrando a sua igreja até chegar o tempo certo, até chegar a hora certa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Apocalipse 11, 17 diz, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Apocalipse 15, 3 diz assim: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quantas vezes nós não cantamos isso em nossos cultos de adoração ao Senhor? Ó Rei das Nações, quem não temerá ao teu nome? Apocalipse 16, 7. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Porque é onde o crente tem que descansar. Que o juízo e o plano de Deus são perfeitos. Deus não escreve por linhas tortas. Isso não é verdade. Os juízos de Deus, as promessas de Deus, as realizações de Deus são justas e são perfeitas e boas. Apocalipse 21, 22, lá no final do livro, falando da Nova Jerusalém, diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Que tremendo! Nós não temos noção disso. Nós não temos noção de tão espetacular esta visão, essa imagem que Apocalipse descreve. Essa visão celestial. Nós não temos. Porque se tivéssemos, nós estamos exultando no Senhor, celebrando, adorando, com mais firmeza, com mais esperança, proclamando, pregando, anunciando, com alegria e entusiasmo, mesmo no meio da dor, da morte, da dificuldade, anunciando a glória desse Deus. E a sua promessa, e a nossa esperança, que vai se cumprir. E o livro de Apocalipse nos fala sobre isso, amado. Que bênção. Então, amados, Apocalipse é a revelação da parte de Deus, né, criada pelo homem, é de Deus. Que bênção! Acerca do seu plano de consumação de todas as coisas. Ela foi revelada à igreja, para nós, foi revelada a nós, através de seu Filho Jesus Cristo. Aquele que é o Senhor soberano de todas as coisas. Portanto, irmão, o plano revelado nesse livro se refere a toda a história, da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus, culminando no juízo final e no estabelecimento dos novos céus e da nova terra. O plano está aqui. Nós estamos dentro desse plano, então descanse o seu coração. Nada está perdido. Nada está perdido. Estamos dentro do plano de Deus. Durante esse tempo, a igreja ainda sofrerá tribulação. Claro, em nenhum momento nas Escrituras há o ensino de que a igreja será imune à tribulação.
Não, a história do cristianismo prova isso, a história moderna prova isso, mas no final é o que importa. E o livro nos ensina isso. No final, essa igreja sairá vencedora e gloriosamente recompensada. Amém? Esta revelação mostra a João, traz a João a eternidade de Deus. É um Deus eterno. Ele é Deus. Nos traz a vitória de Cristo e nos traz a recompensa da igreja. Que tremendo, que livro. Portanto, meu irmão, nós não vivemos num universo obscuro e de trevas, largados à sorte do destino ou do acaso. Não, não cremos assim. Existe um Deus supremo, eterno, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Tudo. Ele é o governador e ele é o preservador de toda a criação. E esse Deus eterno, meu irmão, estabeleceu um plano para a restauração da sua criação. Ele está dentro do controle de Deus. Afetada e corrompida pelo pecado. É por isso que tem morte, dor, sofrimento. Não é por causa de Deus, é por causa do pecado humano. Viu? Por causa do pecado. Pastor, por que tem tudo isso? Por causa do pecado. A corrupção está no homem, a maldade, o ciúme, a inveja, a leviandade. Está no homem. Está no coração humano. Só Jesus é que transforma. Só Jesus é que restaura. Só Jesus é que perdoa. E faz do homem uma nova criatura. Então, o Senhor vai restaurar a sua criação e assim está formando e redimindo o seu povo todo o tempo. Enquanto chegada para o seu coração, é o convite de Deus para você. Venha para Jesus, venha para Deus. Não fique aí colocando o seu coração em esperança nos homens, nem seres, nem religiões, nenhuma. Mas eu convido você, nesta noite, venha para Jesus Cristo. Entregue-se a Jesus. Dobre o seu joelho aí na sua sala. Ore ao Senhor, peça, Senhor, tem misericórdia, entra na minha vida, perdoa, Senhor, os meus pecados, tem misericórdia de mim, Senhor, me aceita, entra no meu coração, Senhor, me conceda a vida eterna, me conceda paz, me conceda esperança. Venha, amado irmão, aceite Jesus, crê em Jesus, confesse nesta noite Jesus Cristo como Senhor da sua vida. É um momento especial, é um momento único na tua história, que pode ser hoje o dia da tua salvação. E você não virá à noite, não há você de virar esta noite sem ter segurança de que sua vida está entregue a Deus, que você está preparado para a vinda de Jesus, está preparado para se encontrar com o seu Deus. Por isso eu te peço, eu te suplico, eu te convido, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que esse texto, que essa palavra de vitória, essa palavra de conforto, essa palavra de esperança traga alento ao seu coração nesse livro maravilhoso. Depois em casa, você leia todo o livro com calma, com meditação, com piedade e vai trazer o conforto ao seu coração, a vitória de Cristo, a vitória, porque o plano de Deus já foi revelado e vai ser consumado. Que Deus te abençoe, amado irmão. Que Deus abençoe sua casa, sua família, trazendo paz, conforto, alento, esperança e firmeza, sabendo que tudo está no controle de Deus, que o plano de Deus está sendo realizado, sim, e vai apontando para a consumação de todas as coisas em Cristo. E Ele voltará, cheio de poder, majestade e glória, para realizar e consumar o seu plano eterno. Que bênção, que assim traga alento ao seu coração. Vamos orar ao Senhor, vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, rogamos que, ó Deus, esta palavra traga, ó Deus, consolo, conforto ao coração do teu povo, no meio das dificuldades, das adversidades, desses dias tão turbulentos que vivemos, que a tua palavra, a palavra de esperança que foi dada a João, o apóstolo, lá no livro de Apocalipse, através desse livro de Apocalipse, ó Pai, traga conforto ao coração do teu povo nesses dias também. A palavra de esperança, de que tudo está no controle do Senhor e caminhando para a consumação dos séculos, para a consumação da história, a consumação da tua vontade. Que isso traga conforto ao teu coração e que possamos estar preparados para o encontro do Senhor. É a nossa oração, Pai. Fica com a tua igreja, fica com o teu povo, Senhor. E conforta, Deus, os enlutados, conforta os irmãos atribulados, e fortalece o coração da tua igreja no meio de toda essa turbulência, Pai. É a nossa oração, agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor amado, o Rei eterno.
Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe sua casa, sua família, o seu coração amado. Essa é a nossa oração por você. Eis que venho com as nuvens, que vem com as nuvens, diz o Senhor. Então, aguarde em Cristo. Que Deus te abençoe.